Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães. Esse é o Momento Cinema, assim, ainda vivo, para a gente terminar esse ano com o top 10 dos melhores filmes de 2019. É o Momento Cinema entrando no ar. Gente, eu quero começar esse programa agradecendo a todo mundo que me mandou mensagens, que conversam comigo. Fábio, você não fez mais programa, o que que aconteceu? Enfim, eu sempre digo, né, gente? Eu sou professor e no decorrer do ano a vida profissional me consome, não tem como fazer programas assim de forma constante. Mas sempre que dá, eu tô aí aparecendo, como agora nesse final de ano, tentando trazer os melhores desse ano tão bonito que a gente teve no cinema. E exatamente por isso, gente, essa lista vai passar sim por uma questão crítica, mas no final, nos primeiros colocados, uma questão de feeling do que eu achei. Em décimo lugar está o nosso filme brasileiro que era para ter sido e não foi, A Vida Invisível de Karen Ainuz, nosso filme que tentou a representação para o Oscar 2020, mas acabou não ficando entre os finalistas. O filme que conta a história dessas duas irmãs que se separam, né, e nunca mais se encontram tentando achar uma outra, mesmo uma estando próximo da outra na mesma cidade. O filme vai refletir de forma muito intensa essa visão europeizada, machista, que ainda persiste até hoje na nossa sociedade, e a visão também feminina dessas mulheres sobre essas violências e esses assédios que elas sofrem todos os dias de maneira muito visceral, em algumas cenas de forma muito forte, mas em outras com uma doçura, uma poesia bastante particulares do Carinha Inus, com uma participação especial da Fernanda Montenegro no final, que é de tirar o fôlego, é o décimo lugar da lista. Em nono lugar, eu vou falar de um filme francês que pouca gente viu, que passou apenas naquele circuito nicho cult, que é o filme Encontros, do diretor Cédric Caplice, que conta a história de dois jovens, ela com problemas sobre relacionamentos amorosos, principalmente o último que a deixou com traumas, ele também com problemas de relacionamento e problemas familiares antigos. Ambos vão buscar tratamento e o filme é sobre isso, é sobre essa depressão, essa tristeza, essa melancolia, mas sem ser algo pesado, algo forte de se ver, muito pelo contrário, é algo extremamente humano, uma reflexão necessária desses problemas dos dias atuais, com momentos até surpreendentes a nível de arco narrativo. Vale a pena, é um filme doce com um final para cima que a gente precisa tanto ver e um ódio a esses profissionais tão importantes que são os psicólogos. Espero que lance logo nos on-demands da vida para vocês conferirem Encontros, nono lugar. Em oitavo lugar, o nosso outro grande filme brasileiro do ano, o Bacurau, e a nível mundial, né? Tanto que levou o prêmio de júri do Festival de Cannes. Esse filme, que é uma construção metafórica do Juliano Dornelles e do Kleber Mendonça Filho sobre a questão da segregação social no Brasil e a gente pode dizer no mundo. É o filme que conta a história dessa população que some do mapa e que está enfrentando mortes sem entender o porquê, e aos poucos a gente vai compreendendo estes simbolismos e estas questões que vão sendo apresentadas no filme. Eu fiz um programa explicando os simbolismos de Bacurau. Ouçam porque vale a pena a gente entender um pouco mais desse filme que é grandioso. E acho que uma das maiores virtudes de Bacurau é ter levado o público brasileiro a assisti-lo. Um público que consome muito as comédias, né, brasileiras. A gente pôde assistir um filme reflexivo de forma muito intensa, né? E Bacurau tem o seu ar violento, meio tarantinesco, mas tem um ar de gênero e um toque, principalmente do Kleber e do Juliano, de forma muito intensa. Vale muito a pena assistir Bacurau. Em sétimo lugar na lista está Rocketman, filme de Dexter Fletcher que conta a biografia do Elton John, esse compositor e cantor britânicos, com suas próprias músicas perpassando a sua vida de uma maneira
muitas vezes quase que alucinógena, como a gente sabe que foi a vida do Elton John, em outros momentos bastante reflexiva, fazendo compreender que tudo o que ele precisava é que ele mesmo se compreendesse e que as pessoas pudessem amá-lo do jeito que ele é. Tanto que ele dá a volta por cima e está aí na sobriedade há mais de 30 anos. O filme tem uma construção de montagem muito intensa, ela é muito dinâmica. Quem é fã ainda consegue perpassar as músicas de uma maneira muito incrível, além de uma ótima interpretação do Taron Egerton, está indicado ao Globo de Ouro. Rocketman é o 7º lugar da lista. Em 6º lugar na lista, um filme que você pode assistir agora, um filme Netflix, Dois Papas, do nosso brasileiro Fernando Meirelles, né, de Cidade de Deus. O filme que vai contar a história desse embate fictício entre o hoje ex-papa Bento XVI e o então, na época, cardeal Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco. Ah, esse embate de um lado conservador, outro mais libertário, mas mais do que isso, eles não se enfrentam, eles vão apresentar suas ideologias achando uma irmandade um com o outro, como deve ser. O filme é muito bonito, tem um roteiro incrível, um roteiro que não dá meias voltas, como logo numa das cenas iniciais do Jardim, um vai direto ao ponto do que pensa do outro, então o filme é bem objetivo nesse aspecto e tem a assinatura do Fernando Meirelles com aquelas câmeras observatórias, enfim, é muito bonito, o filme dinâmico que vai contar um pouco mais da história do hoje Papa Francisco, do Jorge Mário Bergoglio, as suas culpas do passado com a ditadura argentina. Enfim, é muito interessante, um filme de fé, um filme sobre reflexão, sobre solidão e sobre irmandade, como eu falei antes. Vale aí esse 6º lugar na lista. Em 5º lugar está aí Coringa, do diretor Todd Phillips, que venceu o Festival de Veneza e por isso se torna um dos grandes nomes para o Oscar, mesmo já tendo perdido um pouco da força por polêmicas em que o filme se envolveu. O filme que conta a história, né, desse que é um dos maiores vilões de todos os tempos, né, o Arthur, que se transforma no Coringa e vai trazer uma reflexão sobre como a sociedade é uma das responsáveis por criar os vilões. A gente fala tanto da violência, mas a gente acaba não percebendo que o nosso impulso de intolerância cria também essa vilania. E o filme é muito interessante nesse aspecto, a gente sente pena do Arthur e no final, claro, que a gente já tem ojeriza dele, até pelo lado de loucura que ele leva. É um grande trabalho, os elementos cinematográficos estão bem intensos aqui, a fotografia leva o filme a você entender essas camadas violentas que vão surgindo, além de uma atuação que eu vou tentar me lembrar de tão boa do Joaquin Phoenix, que era para dar o Oscar para ele, ainda pode dar, mas como eu disse, perdeu um pouco de força. Antes de terminar o Coringa, eu quero fazer uma correção do programa em que eu fiz sobre esse filme, que eu tratei da trilha sonora belíssima da Hildur Guðnadóttir, e eu acho que eu a referi como um homem, mas ela é uma compositora, uma musicista islandesa de grande qualidade, está indicada ao Globo de Ouro, vou torcer por ela. Então, só para deixar claro, não é um homem, é uma grande musicista, tá? Então fica aí a minha errata nesse 5º lugar, que é o Coringa. Em 4º lugar, e aí já começa para mim as coisas ficarem um pouco iguais, está Era Uma Vez em Hollywood, 9º filme de Quentin Tarantino, e que ele faz um ódio ao cinema hollywoodiano da década de 60 e há muitas referências daqueles filmes dessa época aqui, além dele fazer referência aos seus próprios filmes, já meio que dando adeus ao cinema, diz ele no 10º filme.
trazendo o que é mais incrível nesse filme, a câmera para dentro do filme, ensinando as pessoas como fazer um bom cinema. A câmera trabalha para mostrar como deve ser fazer um bom filme. Além da gente ter atuações brilhantes do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, que está aí bastante favorito para ator coadjuvante. E claro, tem um ponto também sempre de assinatura do Tarantino, que é a revisitação histórica, né? Aqui no caso da Sharon Tate, dos assassinatos mais brutais dos Estados Unidos. Ele vai revisitar como ele faz em seus filmes. Claro, com um pouquinho de violência. Tarantino, mesmo sendo seu filme menos violento, ele vai no final, ele não se aguenta e bota o seu lado gore para ser mostrado. E é essa violência reflexiva que a gente precisa entender e ogerizar, que é sem dúvida o que ele faz no seu cinema. Em terceiro lugar vem O Irlandês, filme de Martin Scorsese, que também você pode assistir agora. É um filme Netflix. O filme que conta a história do Frank Sheeran, esse grande assassino da máfia das décadas de 60 e 70. E vai contar a história dele desde o seu início até a sua grande amizade com o líder sindical Jimmy Hoffa, que é um dos grandes casos misteriosos da história dos Estados Unidos, esse homem que desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu. O Scorsese aqui dá a sua resposta nessa suposta versão do Frank Sheeran de ter sido ele grande amigo do Jimmy Hoffa, mas o seu próprio assassino. Perdão, contei uma parte importante do filme, aí eu vou botar na descrição, que tem spoilers do Irlandês. Mas mais do que isso, é um filme de máfia, com a assinatura do Scorsese, com um jogo de câmera que só ele sabe fazer, com um adendo a mais. É um final de uma trilogia, se a gente pensar em Os Bons Companheiros e Cassino, principalmente porque o Scorsese olha o final da vida desses homens. A gente fala de tanta violência que eles tiveram, que eles promoveram, mas no fim da vida são todos iguais. Todos necessitam de atenção, de cuidados, de proximidade, que muitas vezes o que o filme vai constar é pelas nossas ações a gente acaba não tendo tudo isso que a gente queria. Então é bastante interessante, é um lado de fim da vida que o Scorsese já está tendo com a tipologia dos seus filmes. É incrível, além de ter Robert De Niro em alto estilo, Al Pacino incrível, e para mim quem rouba a cena, Joe Pesci, é um absurdo. Um dos grandes filmes do ano, um dos favoritíssimos para o Oscar. Então, se você não assistiu, corra para ver O Irlandês. Em segundo lugar na lista, eu estou trazendo o filme sul-coreano Parasita, filme de Bong Joon-ho, que venceu o Festival de Cannes, venceu a Palma de Ouro, e não é por acaso, tá? Para muitos críticos, é um dos maiores filmes da década, e eu não vou dizer o contrário, também o acho. É o filme que conta a história dessa família pobre que vai dando um golpe numa família rica, e pouco a pouco eles vão ascendendo, a família inteira vai adentrando nesse golpe. Só que o Bong Joon-ho não vai fazer isso só uma questão novelesca brasileira, como a gente vê sempre. Ele vai fazer um turning point no meio do filme que você fica atordoado, com uma ironia bastante forte, e principalmente com também o uso de simbologias muito intensas sobre segregação social. E não é uma simbologia difícil, é só você pescar a questão de camadas, de posições, na própria casa. A casa é a sociedade, e você vai entendendo isso pouco a pouco de maneira bastante interessante. E tem um final que é um soco no estômago. Olha, ainda
ainda está em poucas salas e é um filme que também, para mim, vai brigar pelo Oscar de melhor filme. Acho que vai ser indicado. Filme internacional já pode dar, porque já ganhou. Mas eu acho que vai brigar para o Oscar de melhor filme também. Acho que indicado ele também consegue. É realmente um belíssimo filme. A construção de montagem, roteiro, fotografia, tudo determina as ações do personagem, além de ótimas atuações também. Parasita, corram para ver. E antes de eu revelar para vocês o meu filme favorito do ano, eu tenho que fazer aqui algumas menções honrosas para alguns filmes que eu não coloquei na lista, como Nós, como Ad Astra, como Toy Story 4 e como Yesterday. São 4 filmes que eu adorei nesse ano, mas eu acabei não colocando na lista. Foram filmes muito bons esse ano, alguns surpreenderam para positivo, outros não, mas foi um bom ano para o cinema. Então, para mim, o melhor filme do ano, número 1, eu tenho certeza que muitos vão discordar, e eu entendo até que, por exemplo, a nível de cinema, Parasita pode ser melhor, mas, como eu falei, passou pelo meu feeling, e para mim, o melhor filme do ano é História de um Casamento, de Noah Baumbach. Como o próprio Baumbach já o descreveu, um romance sobre divórcio. E é exatamente isso, né? O filme, a gente sente o porquê do amor desses dois personagens, por que eles se apaixonaram. Isso vai sendo cada vez mais ascendente no filme e ao mesmo tempo a gente vai entendendo por que que eles não podem mais conviver juntos. Isso num roteiro que poderia ser extremamente pesado, difícil, mas o Baumbach torna isso leve, torna isso romântico, torna isso não só romântico numa questão de relacionamento, mas romântico no sentido de retórica e de idealização. É muito bonito e, além disso, ainda reforça a questão da família, e não num tom moralista, mas a família como algo basilar para os sentimentos de todos. Não é porque eles se separaram que eles deixaram de ser família. E acho que a cena final, tão humana, tão doce, mostra isso de forma perfeita. Como isso, essa nova família vai refletir no homem, na mulher e no filho, como ele ainda pode ter uma visão de que ali ele tem uma família, mesmo com algumas separações acontecendo. Além disso tudo, a gente tem, acho que o trunfo principal desse filme são as duas brilhantes atuações do Adam Driver, que para mim tem uma indicação certa e acho que vai brincar com o Joaquin Phoenix. Pode ser que não seja nenhum dos dois, mas eu acho que também não sei se vai ganhar, mas Scarlett Johansson, que já deveria ter sido indicada antes, aqui, poxa, merecia muito. Poxa, academia, dá um Oscar para ela, né? Porque ela tá excepcional no filme. A sequência da primeira conversa com a advogada, que é a Laura Dern, é impressionante. Tá? O trabalho de atuação da Scarlett Johansson é um roteiro que favorece a isso. Eu acho um filme com uma passada muito boa, um dinamismo reflexivo bastante interessante. Enfim, é o tipo de filme que eu gosto no sentido de humanização, que eu acho que a gente tanto precisa refletir, e de um tema tão moderno e tão importante. Então tá aí, História de um Casamento, filme Netflix, você pode assistir agora. Para mim, é o melhor filme do ano. É isso, gente. Eu quero agradecer bastante a todo mundo que curtiu 2019, esperando aí um 2020, sem dúvida, muito melhor para todo mundo e um ano ainda melhor no cinema, uma nova década aí a começar, que seja uma boa década para todo mundo, tá certo? É isso aí, minha gente. Até o ano que vem. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.